Alô, amigos seguidores do canal, bem-vindos ao canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Aqui, Vitor Machado, e dando boas-vindas, né? Quem não é seguidor do canal, eu faço o pedido que sigam, marquem sininho, compartilhem, comentem, principalmente o comentem, né? E para todo mundo, aquele velho e manjado pedido like logo agora. Antes que vocês assistam, gostem e esqueçam de dar o like, que é muito importante, né? O canal vai se expandindo com base nessas manifestações de vocês. Hoje, interlúdio de horror. Interlúdio de horror, 24 de julho, e nós vamos a mais uma aventura do nosso grande John Silence, o detetive psíquico. Nós já narramos 3 aventuras dele, todas muito boas: invasão psíquica, fantasias, feitiçarias antigas, e o último foi o Nêmesis do Fogo, né? Todos 3 muito bons, muito interessantes, muito bem escritos e muito bem recebidos por vocês. Então, hoje é a 4ª aventura, são 6 no total, 6 aventuras que foram reunidas num livro em 1908, do Algernon Blackwood, o mestre. E hoje então nós vamos para a 4ª. Essa 4ª aventura é Secret Worship. Tem 2 traduções possíveis, né? Você encontra as 2 em livros em português. Secret Worship pode ser, como é mais comum até, apesar de eu não achar mais correto, devoção secreta. Worship pode ser devoção, nesse sentido que você adora alguma coisa, né? Você tem uma devoção por aquilo. Mas no caso do conto, a tradução mais adequada seria culto secreto. Worship também pode ser culto, né? Quando essa devoção é um pouco mais estruturada, um pouco mais formal. Então, no caso, o devoção secreta ou culto secreto, 1908. Dessa vez, vocês já observaram nas 3 anteriores aventuras do John Silence, a primeira ele participa o tempo inteiro, está lá, corre atrás de desvendar o evento que está rolando, né? O evento sobrenatural, ou aparentemente sobrenatural. Mas as participações, isso é um pouco da graça desse conjunto de contos, é que cada um tem uma forma, tem um jeito do John Silence participar. Dessa vez aqui, por exemplo, ele fica meio velando ao longe pelo que está acontecendo e ele intervém no momento exato, que é exatamente no fim da aventura. Vocês vão ver a história, lembra um pouco desse ponto de vista, né? Não é só a história é muito diferente, o Feitiçarias Antigas, onde o John Silence está ouvindo de um cara a narrativa do que ocorreu. Aí é a participação menor que tem. Ele simplesmente não intervém na história, no Feitiçarias Antigas. Nessa de hoje, você nem sabe que é ele, você descobre, você suspeita, você só descobre que o John Silence está na história bem no final, quando ele de fato intervém. Aí fica claro, e a forma dramática, assim, melodramática, eu diria, como fica dito que é o John Silence que está atuando naquele momento. O resto é um cara narrando todo o tempo, um comerciante inglês, que ele está passando lá pelo sul ele está na fronteira entre a Alsácia e a Alemanha, o sul da Alemanha, né? Está saindo de Estrasburgo. Nessa altura, em 1908, era da Alemanha de qualquer forma, né? A Alsácia estava sob domínio alemão desde o final da Guerra Franco-Prussiana, né? 1870. E ali, nesse momento, 1908, era um território alemão. A Alsácia e a Lorena também. Depois, a França os reaveu no final da Segunda Guerra. No final da Primeira Guerra, né? Final da Primeira Guerra. E depois perdeu de novo na Segunda Guerra e readquiriu novamente. É uma região, cada hora está num país desse. Mas então, o tal comerciante, o Harris, ele está passeando pelo sul da Alemanha, vindo da Alsácia. Ele toma um trem em Estrasburgo, capital da Alsácia, e está entrando pela Alemanha. E aí ele se lembra de um mosteiro onde ele estudou quando ele era criança, quando ele era
pequeno, né? Já há 30 anos atrás, ele era criança. E ele resolve visitar o mosteiro. E a história toda se passa dentro do mosteiro, a partir dessa ideia que ele teve de revisitar o mosteiro, né? Possivelmente não esperando encontrar ninguém ainda, porque os mestres dele da época possivelmente estarão mortos. E essa é uma história muito legal, eu acho, como todos já sabem, desse conjunto de John Silence, a minha história favorita é Feitiçarias Antigas. Mas essa daí é possivelmente a mais bem escrita. O texto, do ponto de vista literário propriamente dito, não estou nem falando do enredo, da aventura em si, mas o jeito com que o Blackwood escreve, no início principalmente, a descrição do local, as lembranças do cara, realmente é uma obra-prima, não só da literatura fantástica e de horror. É um texto primoroso, vocês vão certamente adorar. Então vamos lá e prestar um pouco, prestar atenção nesse aspecto puramente literário do texto, né? Independentemente da trama. A trama é muito boa, o jeito com que o terror vai se aproximando, pequenas menções, pequenas coisinhas vão criando um clima, é tipicamente Blackwood na realidade. Essas pequenas coisas vão criando um clima pesado, sobretudo você vai, sabe, se entrando na pele do pobre do Harris que está lá naquele mosteiro, e aí a coisa vai ficando pesada. Bem, sem maiores detalhamentos para não estragar a trama, né? Então hoje é dia de John Silence, Algernon Blackwood, no nosso interlúdio de horror. No final de semana nós vamos começar vai ser uma obra, um romance já, porque a gente está ameaçando começar romances, ainda não aqueles grandes romances, grandes em tamanho, mas já uma novela querendo virar romance, de um dos maiores mestres da literatura de horror, inspirador do Lovecraft, ou pelo menos admiradíssimo pelo Lovecraft, e que por isso que está aqui no projeto Lovecraft 2.0, não só por isso, mas também pelo fato de dessa obra, esse romance, ser muitíssimo relacionado com Montanhas da Loucura do nosso H.P. Lovecraft. Então por aí vocês já sabem qual é a obra, né? Dado o tamanho, não vai dar para ter uma narração só, a gente vai ter que dividir, possivelmente em 4 postagens. Essa obra, então, de um dos maiores escritores da literatura de horror, norte-americano, já sacaram, né? Figura adorada pelo Lovecraft, cuja obra, essa daí, ela veio a ser base para Montanhas da Loucura. Tem uma conexão também com uma obra famosa do Júlio Verne, Esfinge dos Gelos. Aí vocês já possivelmente já sabem, se não sabem vão ficar sabendo. Sábado, projeto Lovecraft 2.0. Mas por hoje vamos ficar com o nosso grande Algernon Blackwood e mais uma aventura do doutor psíquico John Silence. Conto de 1908. Abraço a todo mundo, saudações, espero que vocês estejam gostando e vamos lá. Fiquem bem. Devoção Secreta, 1908, Algernon Blackwood. A quarta aventura de John Silence, o detetive psíquico. Harris, o comerciante de seda, estava no sul da Alemanha voltando para casa de uma viagem de negócios, quando teve a ideia repentina de pegar a ferrovia da montanha de Strasbourg e descer para visitar sua antiga escola, após um intervalo de pouco mais de 30 anos. E foi devido a esse impulso casual do sócio mais novo dos irmãos Harris do St. Paul Churchyard que John Silence testemunhou um dos casos mais curiosos de toda a sua carreira, pois naquele exato momento o médico se locomovia pelas mesmas montanhas com sua mochila, e de diferentes pontos da bússola os dois homens convergiam para a mesma pousada.
Agora, no fundo do peito daquele que por 30 anos se preocupou na maior parte do tempo com a lucrativa compra e venda de seda, esta escola deixou a marca de sua influência peculiar e, embora talvez desconhecida para Harris, coloriu profundamente toda a sua existência seguinte. O colégio pertencia à vida religiosa de uma pequena comunidade protestante, o que é desnecessário especificar, e seu pai o mandou para lá aos 15 anos, em parte para aprender os requisitos alemães para a administração do negócio da seda e em parte porque a disciplina era rígida, e disciplina era o que sua alma e corpo precisavam naquele momento, mais do que qualquer outra coisa. A vida na escola havia sido realmente muito severa e o jovem Harris se beneficiou de acordo. Pois, embora o castigo corporal não existisse, havia um sistema de correção mental e espiritual que de alguma forma fazia a alma erguer-se com orgulho para recebê-lo. Atingia a raiz da falha e ensinava ao menino que seu caráter estava sendo limpo e fortalecido, e não apenas torturado em uma espécie de vingança pessoal. Isso foi há mais de 30 anos, quando ele era um jovem sonhador e impressionável de apenas 15 anos. E agora, enquanto o trem subia lentamente pelos desfiladeiros sinuosos da montanha, sua mente fez a viagem de volta carinhosamente àquele período, e detalhes esquecidos surgiram, saindo das sombras, e se mostraram vividamente diante dele. Parecia-lhe que a vida já havia sido maravilhosa, naquela remota vila nas montanhas, protegida dos tumultos do mundo pelo amor e a adoração da devota irmandade que atendia às necessidades de cerca de 100 meninos, vindos de todos os países da Europa. As cenas fizeram o caminho de volta a ele, nítidas. O cheiro dos longos corredores de pedra subiu por suas narinas. Os quartos quentes feitos de madeira de pinheiro, onde as horas abafadas de estudo durante o verão passavam como abelhas zumbindo pelas janelas abertas ao sol. E personagens alemães lutavam em sua mente, enquanto sonhava com paisagens inglesas. E então o repentino e terrível grito do mestre em alemão. "Harris, levante-se! Você está dormindo?" E ele se lembrou da terrível punição, ficar de pé, imóvel por 1 hora, livro na mão, enquanto os joelhos pareciam cera, e a cabeça se tornava mais pesada do que uma bala de canhão. Até mesmo o aroma da comida voltou à sua mente. O sauerkraut, que comiam todos os dias, o chocolate aguado aos domingos, o sabor da carne pegajosa servida 2 vezes por semana no Mittagessen. E ele sorriu ao pensar novamente nas meias porções de comida que eram o castigo por falar inglês. O próprio odor das tigelas de leite, o aroma doce e quente que subia do pão encharcado no café da manhã às 6 horas, tudo voltou a ele pungente. E Harris viu o enorme Speisesaal, com os 100 meninos em seus uniformes escolares, todos comendo em silêncio, ainda sonolentos, engolindo o pão grosso e o leite escaldante com medo do sino que logo os interromperia. E na outra extremidade, onde os mestres se sentavam, ele via as janelas estreitas com vista para os atrativos campos e florestas adiante. E isso, por sua vez, o fez pensar na grande sala, parecida com um celeiro no último andar, onde todos dormiam juntos em catres de madeira. E ele ouviu na memória o clamor do sino cruel que os acordava às 5 horas nas manhãs de inverno, os convocando para se dirigirem ao Waschkammer, pavimentado de pedra, onde meninos e mestres, após um banho escasso e gelado, se vestiam em silêncio. A partir disso, sua mente passou rapidamente, com pensamentos nítidos como fotografia para outras coisas, e com um arrepio passageiro, ele se lembrou de como a solidão de nunca estar sozinho o consumia, e como tudo, trabalho, refeições, sono, caminhadas, lazer, era realizado com sua divisão de 20 outros meninos e sob os olhos de pelo menos 2 mestres. A única solitude possível era pedir meia hora de prática nas pequenas salas de música, e Harris sorriu consigo mesmo ao recordar-se de seu zelo pelos estudos de violino. Então, enquanto o trem soprava laboriosamente pelas grandes florestas de pinheiros que cobriam as montanhas com um tapete gigante de veludo, ele percebeu que as mais agradáveis camadas de sua memória entregavam seus mortos e recordou com admiração a gentileza dos mestres,
a quem todos se dirigiam como irmão, e maravilhou-se novamente com a devoção deles ao enterrar-se por anos em tal lugar, apenas para depois deixá-lo e viver, na maioria dos casos, uma vida ainda mais dura em missões nas partes longínquas do mundo. Ele pensou mais uma vez no ambiente tranquilo e religioso que pairava sobre a pequena comunidade da floresta, como um véu, barrando o mundo agitado. Lembrou-se das cerimônias pitorescas da Páscoa, Natal e Ano Novo, dos diversos dias de banquetes e pequenos festivais charmosos. O Bescherfest, em particular, voltava a ele, a festa dos presentes no Natal, quando toda a comunidade se juntava e dava presentes, muitos dos quais haviam levado semanas para fazer, ou dias de economia para comprar. E então ele visualizou a cerimônia da meia-noite na igreja, durante o Ano Novo, com o rosto brilhante do prédiga no púlpito, o pregador da vila, que na última noite do ano premeditava, encarando a galeria vazia que ficava além do sótão do órgão, os rostos daqueles que morreriam nos próximos 12 meses, e que finalmente se reconheceu entre eles, e, bem no meio do seu sermão, entrou em um fervente estado de êxtase e rompeu em uma torrente de louvor. Espessas, as memórias se multiplicavam em volta dele. A imagem da pequena aldeia, vivendo de sonhos em sua vida altruísta no topo das montanhas. Limpa, saudável, simples, buscando vigorosamente por seu Deus e treinando centenas de meninos no caminho honrado, surgiu em sua mente com todo o poder de uma obsessão. Ele sentiu mais uma vez o antigo entusiasmo místico, mais profundo que o mar e mais maravilhoso que as estrelas. Ele ouviu novamente os ventos suspirando de léguas da floresta sobre os telhados vermelhos ao luar. Ele ouviu as vozes dos irmãos falando de coisas além desta vida, como se eles realmente as tivessem vivenciado no corpo. E enquanto ele se sentava no trem sacolejante, uma saudade indescritível passou por sua alma cauterizada e cansada, agitando em suas profundezas um mar de emoções que ele pensava que há muito haviam congelado ao ponto da imobilidade. E o contraste o afligia. O sonhador idealista do passado, o homem de negócios do presente, de tal modo que foi como se um espírito de paz e beleza sobrenaturais, conhecido apenas pela alma em meditação, colocasse seu dedo revestido de plumas sobre seu coração, movendo estranhamente a superfície das águas de sua alma. Harris estremeceu um pouco e olhou pela janela de seu vagão vazio. O trem havia passado há muito tempo por Hornberg, e bem abaixo os riachos caíam em espuma branca pelas rochas calcárias. À sua frente, cúpula após cúpula de montanhas arborizadas erguiam-se contra o céu. Era outubro, o ar era frio e cortante, os odores sutis dos pinheiros misturavam-se perfeitamente com a fumaça de lenha e o aroma do musgo úmido. Acima, entre as pontas dos abetos mais altos, ele viu as primeiras estrelas aparecendo, e o céu era de um tom claro de ametista, que parecia exatamente a cor com a qual todas essas memórias se vestiam em sua mente. Harris encostou em seu canto e suspirou. Ele era um homem pesado e não reconhecia sentimento há anos. Era um homem grande, e era preciso muito para movê-lo, literal e figurativamente. Ele era um homem a quem os sonhos de Deus que perseguem a alma na juventude, embora cobertos pela escória que se reúne na luta pelo dinheiro, não morreram, como a maioria, por completo. Ele voltou a este pequeno bolso negligenciado dos anos, onde muito ouro de boa qualidade havia acumulado e permanecia intocado, com todas as suas emoções semi-espirituais oscilantes. E enquanto observava o topo das montanhas se aproximar e sentia os odores esquecidos de sua infância, algo derreteu na superfície de sua alma e o deixou sensível a um grau que ele não conhecia desde que 30 anos antes viveu aqui com os seus sonhos, seus conflitos e seu sofrimento juvenil. Uma emoção o percorreu quando o trem parou com um solavanco em uma pequena estação. E ele viu o nome em grandes letras pretas no prédio de pedra cinza, e abaixo do nome o número de metros que ficava acima do nível do mar. "O ponto mais alto da viagem", exclamou ele. "Como me lembro bem, Sommerau."
prados de verão. A próxima estação é a minha. E enquanto o trem descia a colina com os freios acionados e o vapor desligado, ele colocou a cabeça para fora da janela e viu, um por um, os antigos marcos familiares no crepúsculo. Eles o encaravam como rostos mortos em um sonho. Sentimentos estranhos e agudos, meio comoventes, meio doces, agitaram o seu coração. Lá está a estradinha branca, tão quente, pela qual andávamos com os dois Brüder, sempre em nossos calcanhares, pensou ele. E aí, por Deus, é a curva da floresta para o Die Galgen, a forca de pedra, onde enforcavam as bruxas nos velhos tempos. Ele sorriu levemente enquanto o trem deslizava pelos trilhos, passando pelos marcos. E lá está o bosque, onde os lírios do vale pulverizam o solo na primavera. E eu juro, ele colocou a cabeça para fora com um impulso repentino. Se essa não for a clareira onde Calame, o menino francês e eu perseguimos aquela grande borboleta, e Brüder Pagel nos deu meia porção por sair da estrada sem permissão e por gritar em nossas línguas maternas. E ele riu novamente quando as memórias voltaram com pressa, inundando sua mente com detalhes vívidos. O trem parou e ele ficou de pé na plataforma de cascalho cinza como um homem em um sonho. Parecia meio século atrás, desde a última vez que esteve naquele mesmo lugar, com suas diversas caixas de madeira, e entrou no trem para Estrasburgo, depois para casa, após o exílio de 2 anos. O tempo despencou de Harris como uma roupa velha. Ele se sentiu um menino outra vez. A única diferença era que as coisas pareciam muito menores do que se lembrava. Elas pareciam encolhidas e diminuídas, e as distâncias, ele tinha a impressão, estendiam-se em uma escala curiosamente menor. Ele atravessou a estrada para a pequena Gasthaus, e enquanto caminhava, rostos e vultos de ex-colegas de escola, alemães, suíços, italianos, franceses, russos, escorregaram da floresta sombria e o acompanharam em silêncio. Eles flutuavam ao seu lado, erguendo os olhos interrogativos e tristes para os dele. Mas seus nomes, Harris havia se esquecido. Alguns dos irmãos também vieram, e destes, a maioria o comerciante de seda se lembrava pelo nome. Brüder Röst, Brüder Pagel, Brüder Schliemann, e o rosto barbudo do velho pregador que viu a si mesmo no sótão assombrado, junto daqueles que estavam prestes a morrer. Brüder Giesen. A floresta escura estendia-se à sua volta como um mar que, a qualquer momento, poderia precipitar-se com ondas aveludadas sobre a cena e varrer todos os rostos. O ar estava fresco e maravilhosamente perfumado, mas, com cada suspiro repleto de aromas, vinha também uma memória distante. No entanto, apesar da tristeza latente que vinha junto de tal experiência, tudo lhe parecia muito interessante e continha um prazer peculiarmente próprio, de modo que Harris reservou seu quarto e pediu o jantar, sentindo-se satisfeito em relação à sua decisão repentina e com a intenção de caminhar até a velha escola naquela mesma noite. Ficava no centro da vila, a cerca de 6 quilômetros de distância pela floresta, e agora ele se lembrava que esse pequeno assentamento protestante existia isolado em uma parte da região que era exclusivamente católica. Crucifixos e santuários cercavam a clareira onde ficava o colégio, como as sentinelas de um exército ameaçador. Além da praça da aldeia, com seus poucos hectares de campo e pomar, a floresta se amontoava em sólidas falanges. E além da orla das árvores começava a região que era governada por padres de outra fé. Ele se lembrava vagamente também como os católicos às vezes mostravam certa hostilidade para com o pequeno oásis protestante que florescia tão silenciosa e benignamente em seu meio. Ele tinha se esquecido completamente disso. Como tudo aquilo parecia bobagem agora, com sua vasta experiência de vida e seu conhecimento sobre outros países e sobre o grande mundo exterior. Era como recuar, não 30 anos, mas 300. Havia apenas 2 outros hóspedes além dele no jantar. Um deles, um homem barbudo de meia-idade, vestido em um terno de tweed, sentou-se sozinho na outra extremidade da mesa.
Harris ficou fora de seu caminho, porque ele era inglês. Ele temia que pudesse estar ali a negócios, possivelmente nos negócios da seda, e que talvez falasse sobre o assunto. O outro viajante, porém, era um padre católico, um homenzinho que comia sua salada com uma faca, mas com tanta delicadeza que era quase inofensivo, e foi a visão de sua batina que o fez lembrar do antigo antagonismo. Harris mencionou por meio de uma conversa o objetivo de sua jornada sentimental, e o padre ergueu os olhos bruscamente para ele, com as sobrancelhas levantadas e uma expressão de surpresa e suspeita que de alguma forma o irritou. Ele atribuiu a reação à sua diferença de crença. Sim, continuou o comerciante de seda, satisfeito em falar sobre o que sua mente se ocupava com tanto empenho. E foi uma experiência curiosa para um menino inglês ser jogado em uma escola com 100 outros estrangeiros. Lembro-me bem da solidão e da horrível Heimweh no começo. Seu alemão era muito fluente. O padre à sua frente ergueu os olhos do prato de vitela fria com salada de batata e sorriu. Era um rosto agradável. Ele explicou baixinho que não era daquela região, mas fazia uma visita pelas paróquias de Württemberg e Baden. Era uma vida rígida, acrescentou Harris. Nós, ingleses, eu me lembro, costumávamos chamá-la de Gefängnisleben, vida na prisão. O rosto do outro, por algum motivo inexplicável, escureceu. Após uma ligeira pausa, e mais por educação do que porque queria continuar o assunto, ele disse calmamente. Era uma escola promissora naquela época, é claro. Depois eu ouvi... Ele deu de ombros ligeiramente e a expressão estranha, quase de pavor, voltou aos seus olhos. A frase permaneceu inacabada. Alguma coisa no tom do homem pareceu desnecessária ao seu ouvinte, em certo sentido, reprovador, peculiar. Harris refreou-se. Algo mudou? Perguntou ele. Mal posso acreditar. O senhor não ouviu, então? Observou o padre gentilmente, fazendo um gesto quase como um sinal da cruz, mas não o completou. Não ouviu o que aconteceu lá antes de ser abandonado? Era muito infantil, é claro, e talvez Harris estivesse cansado e debilitado de alguma forma, mas as palavras e maneiras do pequeno padre pareciam tão ofensivas, tão desproporcionalmente ofensivas, que ele mal notou a frase final. Lembrou-se da velha amargura dos católicos e do antigo antagonismo, e por um momento quase perdeu a paciência. Bobagem! Interrompeu ele com uma risada forçada. Unsinn! O senhor deve me perdoar por contradizê-lo, mas eu fui um aluno lá. Eu estudava lá. Não existia lugar como aquele. Não posso acreditar que algo sério possa ter acontecido para tirar o seu caráter. A devoção dos irmãos era inigualável. Ele se calou de repente, percebendo que sua voz tinha se elevado um pouco demais e que o homem na outra extremidade da mesa poderia entender alemão. E no mesmo momento ergueu o rosto e viu que os olhos desse indivíduo o encaravam. Eles eram peculiarmente brilhantes. Eram também olhos muito fascinantes, e a maneira como encontraram os seus lhe transmitiam, de um jeito que ele não conseguia entender, ao mesmo tempo uma reprovação e uma advertência. Todo o rosto do estranho, na verdade, causou uma impressão vívida, pois era um rosto, ele notava agora, em cuja presença ninguém diria ou faria algo desrespeitoso de propósito. Harris não conseguia compreender como ele não tinha percebido antes, mas ele poderia ter mordido a língua por ter se deixado levar pelas emoções. O padrezinho ficou em silêncio. Apenas uma vez mais ele falou, olhando para cima, em uma voz baixa que não era para ser ouvida, mas que evidentemente foi ouvida. O senhor vai encontrar um lugar diferente. Logo o padre se levantou e deixou a mesa com uma reverência educada que incluiu ambos os homens. E depois dele, do outro lado, a figura no terno de tweed se levantou também, deixando Harry sozinho. Ele permaneceu sentado por algum tempo na sala, que aos poucos escurecia, bebendo seu café e fumando seu charuto de 15 pfennigs, até que a criada entrou para acender as lamparinas. Estava aborrecido consigo mesmo por sua falta de boas maneiras, mas mal conseguia explicar o motivo de tal comportamento. Era provável, refletiu, que se chateou porque o padre havia mudado involuntariamente o aspecto agradável de sua lembrança ao introduzir uma nota dissonante. Mais tarde ele buscaria uma oportunidade para fazer as pazes.
No momento, porém, Harris estava impaciente para caminhar até a escola. Pegou sua bengala e seu chapéu e saiu para o ar livre. E ao distanciar-se da pousada, percebeu que o padre e o homem de terno de tweed já estavam envolvidos em uma conversa tão profunda que mal notaram quando ele passou e ergueu o chapéu. Ele começou andando rapidamente, lembrava-se bem do caminho e esperava chegar à vila a tempo de falar com um de seus brüder. Eles poderiam até convidá-lo para uma xícara de café. Tinha certeza de que seria bem servido e as velhas memórias tomavam conta dele mais uma vez. A hora de voltar para a pousada não tinha nenhuma importância. Passava já das 7 horas e a noite de outubro chegava, com o ar frio vindo dos esconderijos da floresta. A estrada mergulhava direto da clareira da ferrovia até as profundezas da mata, e em poucos minutos as árvores o engolfaram. O estalo de suas botas caiu morto e afônico contra os galhos cerrados de 1 milhão de abetos. Estava muito escuro, dificilmente se distinguia um tronco do outro. Ele caminhava habilmente balançando sua bengala de azevinho. 1 ou 2 vezes passou por um camponês a caminho de casa e o gutural Grüß Gott, não ouvido por tanto tempo, enfatizou a passagem dos anos e ao mesmo tempo fez parecer como nada de especial. Um novo grupo de imagens lotou sua mente. Mais uma vez, as figuras de ex-colegas de escola flutuaram para fora da floresta e acompanharam seu passo, sussurrando sobre o que aconteceu há tanto tempo. Um devaneio seguia bem nos calcanhares de outro. Ele conhecia cada curva na estrada, cada clareira na floresta, e cada vez mais as associações esquecidas voltaram à vida. Ele apreciou cada lembrança ao máximo. Ele seguiu em frente. Havia ouro em pó no céu até que a lua nasceu, e então uma suave brisa prateada se espalhou silenciosamente entre a terra e as estrelas. Ele viu o topo dos abetos cintilarem e os ouviu sussurrar enquanto o vento direcionava suas agulhas para a luz. O ar da montanha era indescritivelmente doce. A estrada brilhava como a espuma de um rio na escuridão. Mariposas brancas esvoaçavam aqui e ali como pensamentos quietos em seu caminho, e 100 de cheiros o saudaram das cavernas da floresta através dos anos. Então, quando menos esperava, as árvores dispersaram-se abruptamente em ambos os lados, e ele parou na margem da clareira da aldeia. Harris caminhou mais rápido. Lá estavam os contornos familiares das casas revestidas de prata. As árvores na pequena praça central com a fonte e o gramado verde. A forma da igreja erguendo-se ao lado do Gasthof der Brüdergemeinde e um pouco além. Vagamente elevando-se em direção ao céu, ele viu com uma súbita emoção a massa do enorme prédio da escola, de grandes tijolos de pedra como um castelo, com sombras profundas ao luar, ainda de pé com seus muros quadrados e formidáveis para recebê-lo após os silêncios de mais de 1/4 de século. Ele passou rapidamente pela rua deserta do vilarejo e parou perto da sombra do colégio, olhando para as paredes que o haviam mantido prisioneiro por 2 anos. 2 anos ininterruptos de disciplina e saudades de casa. Memórias e emoções surgiram em sua mente, pois as sensações mais vívidas de sua juventude se concentravam neste local, e foi aqui que ele começou a viver e aprender valores. Nenhum único passo quebrava a calmaria, embora as luzes brilhassem aqui e ali através das janelas. Mas quando olhou para os altos muros da escola, agora envoltos em escuridão, facilmente imaginou que rostos conhecidos se aglomeravam nas janelas para saudá-lo. Janelas fechadas que realmente refletiam apenas o luar e a luminosidade das estrelas. Este então era o prédio da velha escola, erguendo-se firme para o mundo, com as suas janelas fechadas, seu alto teto de telhas e os pontiagudos condutores de raios, rompendo dos cantos como dedos pretos com garras. Por um longo tempo ele apenas observou. Então logo se deu conta de seus arredores e percebeu, para sua alegria, que uma luz ainda cintilava nas janelas do Brüderstube. Ele saiu da rua e passou pelas grades de ferro. Então subiu os 12 degraus de pedra e ficou de frente para a porta de madeira preta com pesadas barras de metal. Uma porta que ele detestava e temia com todo o ódio e a paixão de uma alma aprisionada,
mas agora olhava com ternura, com uma espécie de deleite infantil. Quase que timidamente ele puxou a corda e ouviu, com um tremor de excitação, o tilintar do sino no fundo do edifício. E o som, há muito esquecido, trouxe o passado diante dele com uma sensação de realidade tão vívida que ele estremeceu. Era como o sino mágico no conto de fadas que rola a cortina do tempo e convoca as figuras das sombras dos mortos. Ele nunca se sentiu tão sentimental em sua vida. Era como ser jovem novamente, e ao mesmo tempo seu ego começou a inflar diante de seus olhos, com uma certa importância espúria. Ele era um grande homem, do mundo da luta e da ação. Neste pequeno lugar de sonhos pacíficos, ele não teria talvez um certo prestígio? Vou tentar mais uma vez, pensou ele após uma longa pausa, agarrando a corda do sino de ferro, e estava prestes a puxá-la quando um passo soou no interior do corredor de pedra e a enorme porta se abriu lentamente. Um homem alto, com um semblante severo, o encarou em silêncio. Devo me desculpar, é um pouco tarde, começou ele inflando as palavras, mas sou um antigo pupilo. Acabei de chegar e não pude me conter. Seu alemão não parecia tão fluente como de costume. Meu desejo em fazer uma visita foi tão grande. Eu estive aqui em 1870. O outro abriu mais a porta e imediatamente curvou-se diante dele com um sorriso genuíno de boas-vindas. Eu sou Brüder Kallmann, disse com calma em uma voz profunda. Eu era um mestre aqui naquela época. É sempre um grande prazer receber um ex-pupilo. Ele encarou Harris intensamente por alguns segundos e então acrescentou. Eu também acho que é ótimo que tenha vindo. Esplêndido. É um grande prazer, respondeu Harris, entusiasmado com sua recepção. O corredor mal iluminado com o piso de pedra cinza e o som familiar de uma voz alemã ecoando pelas paredes, com a entonação peculiar que os irmãos sempre usavam ao falar, combinou-se para elevar seu corpo, por assim dizer, para a atmosfera de sonho de dias há muito esquecidos. Ele entrou de bom grado no prédio e a porta se fechou com o trovão familiar que completou a reconstrução do passado. Quase sentiu a velha sensação do aprisionamento, da nostalgia dolorosa, de ter perdido a liberdade. Harris suspirou involuntariamente e se virou para seu anfitrião, que devolveu um sorriso fraco e o guiou pelo corredor. Os meninos já se retiraram, explicou ele. E como você se lembra, trabalhamos cedo aqui. Mas pelo menos pode se juntar a nós por um tempo no Brüderstube e desfrutar de uma xícara de café. Isso era exatamente o que o comerciante de seda esperava, e ele aceitou com entusiasmo o que tinha a intenção de ser temperado com gentileza. E amanhã, continuou o Brüder, você deve vir e passar um dia todo conosco. Pode até encontrar conhecidos, pois vários alunos de sua época voltaram como mestres. Por um breve segundo passou nos olhos do homem uma expressão que fez o visitante se assustar, mas desapareceu tão rápido quanto veio. Era impossível definir. Harry se convenceu de que era o efeito de uma sombra lançada pela lâmpada na parede que acabavam de passar. Ele afastou isso então de sua mente. Você é muito gentil, com certeza, disse ele com educação. É um maior prazer para mim do que talvez possa imaginar, ver este lugar mais uma vez. Ele parou em frente a uma porta com a metade superior de vidro e olhou para dentro. Aqui está uma das salas de música onde eu costumava praticar violino. Como posso lembrar depois de todos esses anos? Brüder Kallmann parou, sorrindo complacentemente para permitir a seu convidado uma inspeção momentânea. Vocês ainda têm a orquestra dos meninos? Lembro que costumava tocar Zweite Geige. Brüder Schliemann conduzia no piano. Meu Deus, posso vê-lo agora com seus longos cabelos negros e... Ele parou abruptamente. Mais uma vez o olhar estranho e sombrio passou pelo rosto severo de seu companheiro. Por um instante pareceu curiosamente familiar. Ainda mantemos a orquestra dos pupilos, disse ele. Mas Brüder Schliemann, lamento dizer... Ele hesitou por um instante e acrescentou. Brüder Schliemann está morto.
Realmente, disse Harris depressa. Lamento ouvir isso. Ele percebeu um leve sentimento desinquietante, mas se isso surgiu da notícia da morte de seu antigo professor de música ou de outra coisa, não conseguia determinar. Olhou para o corredor, perdendo-se entre as sombras. Na rua e na vila tudo parecia muito menor do que ele se lembrava, mas aqui, dentro do prédio da escola, tinha a impressão de que tudo era muito maior. O corredor era mais alto, mais longo, mais espaçoso e vasto do que a imagem mental que ele preservou. Seus pensamentos perambularam como em um sonho por um instante. Ele ergueu os olhos e viu o rosto do Brüder observando-o com um sorriso de paciente compreensão. Suas memórias tomam conta de você, observou ele gentilmente, e o olhar severo se transformou em quase pena. Você está certo, respondeu o homem da seda, e elas tomam. Em certo sentido, este foi o período mais maravilhoso de toda a minha vida. Na época eu odiei. Ele hesitou, não querendo ferir os sentimentos do irmão. De acordo com as ideias inglesas, parecia rígida, claro, disse o outro de forma persuasiva para que continuasse. Sim, em parte isso, e em parte a nostalgia incessante e a solidão que vinha de nunca estar realmente sozinho. Nas escolas inglesas, os meninos desfrutam de uma liberdade única, sabe? Brüder Kallmann, ele notou, ouvia com atenção. Mas produziu um resultado que eu nunca perdi totalmente, continuou ele constrangido, e pelo qual sou grato. Ah, wieso denn? O constante sofrimento interior atirou-me de cabeça em sua vida religiosa, de modo que toda a força do meu ser parecia projetar-se na busca de uma satisfação mais profunda, um verdadeiro repouso da alma. Durante meus 2 anos aqui, ansiava por Deus do meu jeito infantil, como talvez nunca tenha ansiado nada desde então. Além disso, nunca perdi completamente aquela sensação de paz e alegria interior que acompanhava a busca. Jamais me esquecerei desta escola e das coisas profundas que ela me ensinou. Ele fez uma pausa no final de seu longo discurso e um breve silêncio caiu entre eles. Temia em ter falado demais ou ter se expressado mal na língua estrangeira, e quando Brüder Kallmann pôs a mão em seu ombro, Harris involuntariamente deu um sobressalto. E assim as memórias talvez me envolvam com muita força, acrescentou ele desculpando-se. E este longo corredor, estes quartos, aquela porta da frente gradeada e escura, todos tocam acordes que... Seu alemão falhou e ele olhou para seu companheiro com um sorriso e um gesto explicativos. Mas o irmão havia tirado a mão de seu ombro e estava de costas para ele, olhando para o corredor. Naturalmente, respondeu ele sem se virar. Selbstverständlich. Nós todos entendemos. Então ele se virou de repente e Harris viu que seu rosto havia se tornado estranho e desagradavelmente sinistro. Poderiam ter sido apenas as sombras mais uma vez, pregando peças com as miseráveis lamparinas e óleo na parede, pois a expressão sombria passou no mesmo instante que eles recomeçaram seus passos pelo corredor, mas Harris, de alguma forma, teve a impressão de que ele havia dito algo ofensivo, algo que não era exatamente do gosto do outro. Eles pararam em frente à porta do Brüderstube. Harris percebeu que era tarde e possivelmente havia falado durante muito tempo. Ele mencionou algo sobre ir embora, mas seu companheiro não quis ouvir falar disso. Você deve tomar uma xícara de café conosco, disse ele com firmeza e sinceridade. E meus colegas ficarão encantados em vê-lo. Alguns deles se lembrarão de você, quem sabe. O som de vozes vinha agradavelmente pela porta, vozes de homens conversando. Brüder Kallmann girou a maçaneta e eles entraram em uma sala iluminada e cheia de gente. Mas e o seu nome? Ele sussurrou, abaixando-se para ouvir a resposta. Você ainda não me disse seu nome. Harris, disse o inglês rapidamente quando eles entraram. Ele se sentiu aflito ao cruzar a soleira, mas atribuiu a apreensão momentânea ao fato de que quebrava a regra mais estrita de todo o estabelecimento, a proibição sob as penas mais severas que impedia um menino de se aproximar deste santuário sacro onde os mestres tinham seu breve lazer. Sim, claro, Harris, repetiu o outro como se lembrasse.
Entre, Harris. Entre, por favor. A sua visita será imensamente estimada. É realmente muito bom, muito maravilhoso da sua parte ter vindo desta forma. A porta se fechou atrás deles e, na luz repentina que fez sua visão nadar sem rumo por um momento, o exagero das palavras escapou de sua atenção. Ele ouviu a voz de Bruder Kalman apresentando-o. Ele falava muito alto, na verdade, e desnecessariamente, absurdamente alto, pensou Harris. Irmãos, anunciou, é um prazer e privilégio apresentar a vocês Harris da Inglaterra. Ele acaba de chegar para nos fazer uma visita. Já disse, em nome de todos nós, a satisfação que sentimos por ele estar aqui. Ele foi, como vocês se lembram, um aluno no ano de 1870. Foi uma introdução muito formal, muito alemã, mas Harris gostou bastante. Fez com que se sentisse importante e ele admirou a tática do irmão em quase fazer parecer que o esperava. As formas negras se levantaram e se curvaram. Harris fez uma reverência. Kalman fez uma reverência. Todos foram muito educados e corteses. A sala nadava com figuras em movimento. A luz ofuscou seus olhos depois da escuridão do corredor. A fumaça densa dos charutos pairava pela atmosfera. Ele se sentou na cadeira que lhe foi oferecida entre dois irmãos, sentindo no fundo que suas percepções não estavam tão aguçadas e precisas como de costume. Ele estava um pouco tonto, talvez, e o feitiço do passado o envolveu com intensidade, confundindo o presente e fazendo tudo diminuir estranhamente as dimensões de muito tempo atrás. Ele parecia estar sobre a maestria de um enorme humor que era uma reprodução composta por todos os homens de sua infância esquecida. Então Harris se recompôs com um grande esforço e entrou na conversa que havia começado outra vez a zumbir ao seu redor. Além disso, entrou nela com grande prazer, pois os irmãos, havia talvez uma dúzia deles na salinha, o trataram com um encanto de maneiras que logo o fez sentir-se um deles. Isso, novamente, foi um deleite muito sutil para ele. Ele sentiu que havia saído do mundo ganancioso, vulgar e egoísta, o mundo da seda, do mercado e do lucro, e entrado em um ambiente mais limpo, onde os ideais espirituais eram predominantes e a vida era simples e devota. Tudo o encantou de uma maneira indescritível, de modo que ele percebeu, sim, em certo sentido, a degradação dos seus 20 anos de absorção nos negócios. Essa atmosfera apurada sob as estrelas, onde os homens pensavam apenas em suas almas e nas almas dos outros, era muito rarefeita para o mundo ao qual ele agora se associava. Ele se viu fazendo comparações em sua desvantagem. Comparações entre o pequeno sonhador místico que havia saído 30 anos antes da paz severa desta comunidade devota e o homem do mundo que ele havia se tornado. E o contraste o fez estremecer com profundo pesar e algo como desprezo por si mesmo. Ele olhou em volta para os outros rostos que flutuavam em sua direção através da fumaça do tabaco. Essa fumaça acre de charuto de que ele se lembrava tão bem. Como eram perspicazes, como eram fortes, plácidos, tocados pela nobreza de grandes objetivos e propósitos altruístas. Ele olhou com atenção a um ou dois deles, mal sabendo o porquê. Eles o fascinavam. Havia algo tão severo e intransigente neles, e algo também estranhamente, sutilmente familiar, que ainda assim o escapava. Mas sempre que seus olhos encontravam os seus, havia uma inegável expressão de boas-vindas em cada rosto, e alguns olhares mostravam mais, uma espécie de admiração perplexa, pensou ele, algo que estava entre estima e deferência. Essa nota de respeito em todos os rostos era muito lisonjeira para sua vaidade. O café foi logo servido, feito por um irmão de cabelos negros que estava sentado em um canto perto do piano e tinha uma semelhança marcante com Brüder Schliemann, o diretor musical de 30 anos atrás. Harris trocou reverências com ele quando tirou a xícara de suas mãos brancas, percebendo serem como as mãos de uma mulher. Acendeu um charuto que lhe foi oferecido pelo vizinho, com quem conversava alegremente e que, à luz do fósforo aceso, por um momento o lembrou de Brüder Pagel, seu antigo mestre de sala. "Es ist wirklich merkwürdig", disse ele.
Quantas semelhanças eu vejo ou imagino, é realmente muito curioso. Sim, respondeu o outro, olhando-o por cima da xícara de café. O feitiço do lugar é maravilhosamente forte. Posso entender muito bem que os rostos antigos surjam diante dos olhos de sua mente, quase excluindo as nossas, talvez. Ambos riram. Foi reconfortante descobrir que seu estado de espírito era compreendido e estimado. E passaram a falar da vida mundana, sua aptidão peculiar para a meditação, adoração e para o desenvolvimento espiritual de um certo tipo. E o fato de você voltar assim, Harris, agradou muito a todos nós. O Bruder, à sua esquerda, juntou-se à conversa. Nós o admiramos muito por isso. Nós o honramos por isso. Harris fez um gesto depreciativo. Temo de minha parte que seja apenas um prazer muito egoísta, disse ele, parecendo um pouco hipócrita. Nem todos teriam coragem, acrescentou aquele que se parecia com Bruder Pagel. Você quer dizer, disse Harris um pouco confuso, as memórias perturbadoras? Bruder Pagel olhou para ele com firmeza, admiração e respeito inconfundíveis. Quero dizer que a maioria dos homens se apega fortemente à vida e pode desistir de tão pouco por suas crenças, expressou gravemente. O inglês se sentiu um pouco desconfortável. Esses homens dignos realmente exageraram na sua jornada sentimental. Além disso, a conversa ficava um pouco complicada. Ele mal a seguia. A vida mundana ainda tem alguns encantos para mim, ele respondeu sorrindo, como se para indicar que a santidade ainda não estava totalmente ao seu alcance. Então devemos honrá-la ainda mais por vir tão livremente, disse o irmão à sua esquerda. Tão incondicionalmente. Seguiu-se uma pausa. O comerciante de seda sentiu-se aliviado quando a conversa tomou um rumo mais geral, embora ele tenha notado que nunca se afastou muito do assunto de sua visita e da situação maravilhosa da vila solitária para homens que desejavam desenvolver seus poderes espirituais e praticar os ritos da alta adoração. Outros aderiram, elogiando-o por seu conhecimento da língua, fazendo-o sentir-se totalmente à vontade, mas ao mesmo tempo um pouco incomodado com o excesso de admiração. Afinal, era uma coisa muito pequena de se fazer essa jornada sentimental. O tempo passou depressa. O café estava excelente, os charutos suaves e com o sabor de nozes que ele adorava. Por fim, temendo ultrapassar as suas boas-vindas, levantou-se com relutância para se despedir. Mas os outros não quiseram ouvir nem falar nisso. Não era com frequência que um ex-pupilo voltava para visitá-los dessa maneira simples e natural. A noite era jovem. Se necessário, eles poderiam até encontrar para ele um canto no grande Schlafzimmer, no andar de cima. Ele foi facilmente persuadido a ficar mais um pouco. De alguma forma, tornou-se o centro do grupo. Ele se sentiu satisfeito, lisonjeado, honrado. E talvez Bruder Schliemann possa tocar algo para nós agora. Era Kalman falando, e Harris visivelmente estremeceu ao ouvir o nome, ao ver o homem de cabelos negros ao lado do piano se virar com um sorriso. Pois Schliemann era o nome de seu antigo diretor musical, que estava morto. Poderia este ser seu filho? Eles eram exatamente iguais. Se Brudermeier não colocou seu amate para dormir, eu irei acompanhá-lo, disse o músico sugestivamente, olhando para um homem que Harris ainda não havia notado e que, ele viu agora, era a própria imagem de um antigo mestre de mesmo nome. Meyer levantou-se e se desculpou com uma pequena reverência, e o inglês logo observou que ele tinha um gesto peculiar, como se seu pescoço tivesse uma falsa junção com o corpo, logo abaixo da gola, e pudesse se quebrar. O antigo Meyer tinha essa mesma particularidade em seus movimentos. Ele se lembrou de como os meninos costumavam copiá-lo. Ele olhou intensamente de rosto em rosto, sentindo como se algum processo silencioso e invisível mudasse tudo para ele. Todos os rostos pareciam estranhamente familiares. Pagel, o irmão com quem ele estava conversando, era a mesma imagem de Pagel, seu antigo mestre de sala,
E Kaufmann, ele agora percebeu pela primeira vez, era o irmão gêmeo de outro mestre, cujo nome ele havia esquecido completamente, mas com quem muito antipatizava. E, através da fumaça, olhando para ele dos cantos da sala, Harris viu que todos os irmãos ao seu redor tinham os rostos que ele conhecia e havia convivido há muito tempo. Höst, Flurheim, Meiner, Hegel, Giesen. Ele os encarou. De repente ficou mais alerta e em toda parte viu ou imaginou ver semelhanças bizarras, semelhanças fantasmagóricas. Mais do que tudo isso, rostos idênticos aos de anos atrás. Havia algo esquisito naquilo tudo, algo não muito certo, algo que o deixava inquieto. Ele se sacudiu mental e fisicamente, soprando a fumaça diante de seus olhos com um longo suspiro, e ao fazê-lo, percebeu para seu assombro que todos o encaravam fixamente. Eles o observavam. Isso o trouxe de volta aos seus sentidos. Como um inglês e estrangeiro, ele não queria ser rude ou fazer qualquer coisa estupidamente notável e estragar a harmonia da noite. Ele era um convidado, e um convidado privilegiado. Além disso, a música já havia começado. Os longos dedos brancos de Brüder Schliemann acariciavam as teclas com alguma determinação. Ele afundou em sua cadeira e fumou com os olhos semicerrados que viam tudo. Mas o tremor havia se estabelecido em seu ser e, querendo ou não, continuava a se repetir. Como uma cidade no alto, às margens de um rio, sente a pressão do mar distante, ele percebeu que forças poderosas de algum lugar, além de seu alcance, se lançavam contra sua alma naquele quartinho esfumaçado. Começou a se sentir extremamente desconfortável. E quando a música preencheu o ar, sua mente começou a clarear. Como um véu levantado, ergueu-se algo que até então havia obscurecido sua visão. As palavras do padre, na pousada da ferrovia, passaram por seu cérebro espontaneamente. O senhor vai encontrar um lugar diferente. E também, embora não soubesse a razão, ele viu em sua mente os olhos fortes e fascinantes daquele outro convidado à mesa do jantar, o homem que supervisionava sua conversa e mais tarde falava seriamente com o padre. Ele pegou o relógio e deu uma olhada. 2 horas haviam se passado. Já eram 11 horas. Enquanto isso, Schliemann, totalmente absorto em sua música, tocava uma melodia solene. O piano cantou de um jeito maravilhoso. O poder de uma grande convicção, a simplicidade da grandiosa arte, a mensagem espiritual vital de uma alma que se encontrou. Tudo isso e muito mais estavam nos acordes, e ainda assim, de alguma forma, a música era o que só pode ser descrita como impura, atroz e diabolicamente impura. E a peça, embora Harris não a reconhecesse como algo familiar, era certamente a música de uma missa, enorme, majestosa, sombria, talvez. Seguia pela sala esfumaçada com um ritmo vagaroso, como a passagem de algo poderoso e ainda assim profundamente íntimo, e conforme transitava, agitava em cada um dos rostos ao seu redor a assinatura de forças descomunais, da qual era o símbolo audível. Os semblantes em volta se tornaram sinistros, mas não sem intento, negativamente sinistros. Eles escureceram com um propósito. De repente, ele se lembrou do rosto de Brüder Kallmann, no corredor do início da noite. As intenções de suas almas secretas se elevavam até seus olhos, bocas e testas, e pendiam ali para que todos as vissem, como as bandeiras negras de uma assembleia de criaturas malfadadas e caídas. Demônios foi a palavra horrível que passou por seu cérebro como uma lâmina de fogo. Quando essa descoberta repentina saltou sobre ele, por um momento ele perdeu o autocontrole. Sem esperar para pensar ou avaliar sua impressão extraordinária, ele fez uma coisa muito tola, mas muito natural, sentindo-se irresistivelmente impelido pelo súbito estresse para algum tipo de ação. Ele se levantou em um pulo e gritou. Para seu espanto absoluto, ele se levantou e gritou. Mas ninguém se mexeu. Ao que parecia, ninguém notou seu comportamento absurdamente selvagem. Foi quase como se ninguém além dele tivesse ouvido o grito, como se a música o tivesse afogado e engolido.
como se, afinal de contas, ele não tivesse realmente gritado tão alto quanto imaginava, ou não tivesse nem gritado. Então, quando ele olhou para os rostos escuros e imóveis diante dele, algo de absoluta frieza passou por seu ser, tocando sua alma. Todas as emoções se acalmaram de repente, assemelhando-se a uma maré que recuava. Ele se sentou outra vez, envergonhado, constrangido, com raiva de si mesmo por se comportar como um tolo e um menino. E a música, enquanto isso, continuava a sair dos dedos brancos, semelhantes a cobras de Brüder Schliemann, como o vinho envenenado pode sair de pescoços estranhamente moldados de frascos antigos. E, como o resto deles, Harris bebeu. Forçando-se a acreditar que havia sido vítima de algum tipo de percepção ilusória, ele conteve seus sentimentos. Então a música cessou e todos aplaudiram e começaram a falar ao mesmo tempo, rindo, trocando de lugar, cumprimentando o músico e se comportando com naturalidade e simplicidade, como se nada de estranho tivesse acontecido. Os rostos pareceram normais outra vez. Os irmãos se aglomeraram em volta do visitante e ele juntou-se à conversa e até se ouviu agradecendo ao talentoso músico. Mas ao mesmo tempo ele se viu avançando em direção à porta, cada vez mais perto, mudando de cadeira quando possível e se juntando aos grupos mais próximos da saída. Devo agradecê-los tausendmal por minha pequena recepção e pelo grande prazer, a grande honra que me prestaram, começou ele por fim em tom decidido. Mas temo que já ultrapassei sua hospitalidade. Além disso, tenho uma distância para caminhar até minha pousada. Um coro de vozes saudou suas palavras. Eles não queriam saber de sua partida, pelo menos não sem antes tomar um refresco. Tiraram pumpernickel de um armário e pão de centeio e salsicha de outro, e todos voltaram a falar e a comer. Mais café foi feito, charutos frescos acesos, e Brüder Meyer pegou seu violino e começou a afiná-lo suavemente. Se Harris aceitar, pode sempre contar com as acomodações do andar de cima, disse um deles. E agora é difícil encontrar a saída, pois todas as portas estão trancadas. Riu alto o outro. Vamos aceitar nossos simples prazeres à medida que eles vêm, exclamou um terceiro. Brüder Harris entenderá como estimamos a honra dessa sua última visita. Deram uma dúzia de desculpas. Todos eles riam, como se a polidez de suas palavras fosse apenas formal, e encobria suavemente, cada vez mais suavemente, um outro significado. E a meia-noite está chegando, acrescentou Brüder Kaufmann com um sorriso encantador, mas com uma voz que para o inglês se assemelhava ao rangido de dobradiças de ferro. O alemão falado por eles parecia-lhe cada vez mais difícil de entender. Harris notou que o chamavam de Brüder também, classificando-o como um deles. E então, de repente, ele teve um lampejo de percepção mais aguçada e se deu conta, com um arrepio em sua carne, que havia interpretado mal o tempo todo. Grosseiramente mal, tudo o que eles diziam. Eles haviam falado sobre a beleza do lugar, seu isolamento e afastamento do mundo, sua rara aptidão para certos tipos de desenvolvimento espiritual e adoração, embora dificilmente ele agora compreendeu no sentido em que interpretou as palavras. Queriam dizer algo diferente, seus poderes espirituais, seu desejo de solidão, sua paixão por adoração não eram os poderes, a solidão ou a adoração que ele queria dizer e compreendia. Ele participava de um baile de máscaras horrível. Ele estava entre homens que ocultavam suas vidas com religião para seguir seus reais propósitos invisíveis aos homens. O que tudo significava? Como ele tropeçou em uma situação tão ambígua? Ele tinha tropeçado desde o começo? Ele não tinha sido conduzido, deliberadamente conduzido? Seus pensamentos ficaram terrivelmente confusos e sua confiança em si começou a desaparecer. E por que ele de repente pensou de novo? Eles ficaram tão impressionados pelo simples fato dele vir visitar sua antiga escola. O que é que eles admiravam e maravilhavam nesse simples ato? Por que deram tanta importância por ele ter tido a coragem de vir, de dar-se tão livremente, incondicionalmente, como um deles expressou com um ridículo exagero?
O medo agitou em seu coração de um modo terrível, e ele não encontrou resposta para nenhuma de suas perguntas. Só uma coisa agora entendia com muita nitidez: era o propósito deles mantê-lo ali. Eles não o deixariam ir embora, e a partir desse momento percebeu que eles eram sinistros, assombrosos e de alguma forma que ainda não tinha descoberto inimigos dele, inimigos de sua vida. E a frase que um deles havia usado um momento atrás, "Esta sua última visita", surgiu diante de seus olhos com as letras em chamas. Harris não era um homem de ação e nunca soube, em toda a sua carreira, o que significava estar em uma situação de perigo real. Ele não era necessariamente um covarde, embora talvez um homem de coragem inexperiente. Finalmente percebeu que estava em uma situação realmente incômoda e seria necessário lidar com homens muito determinados. Quais eram suas intenções, ele podia apenas vagamente supor. Sua mente estava confusa demais para um raciocínio concreto, e ele só era capaz de seguir às cegas os instintos mais fortes que se moviam dentro dele. Nunca lhe ocorreu que os irmãos pudessem estar todos loucos, ou que mesmo ele pudesse ter perdido temporariamente os sentidos e estar sofrendo alguma ilusão pavorosa. Na verdade, nada lhe ocorreu. Ele não percebeu nada, exceto que precisava escapar, e quanto mais rápido, melhor. Um enorme sentimento de repúdio o dominou. Assim, sem mais protestar por enquanto, ele comeu seu pumpernickel e bebeu seu café, enquanto conversava com toda a naturalidade e agradabilidade que podia, e quando um bom intervalo havia passado, ele se levantou e anunciou mais uma vez que agora deveria pedir sua licença. Ele falou muito baixo, mas com muita decisão. Ninguém o ouvindo poderia duvidar do que disse. Ele tinha chegado muito perto da porta nesse momento. "Lamento", disse ele, usando seu melhor alemão e falando para uma sala silenciosa, "que nossa noite agradável tenha terminado, mas agora é hora de desejar boa noite a todos vocês." E então, como ninguém disse nada, ele acrescentou, embora com um pouco menos de segurança, "E eu agradeço sinceramente por sua hospitalidade." "Pelo contrário", respondeu Kalman de imediato, levantando-se da cadeira e ignorando a mão que o inglês estendeu para ele. "Nós que devemos agradecê-lo, e o fazemos com muita gratidão e sinceridade." E no mesmo instante, pelo menos meia dúzia de irmãos se posicionaram entre ele e a porta. "Você é muito gentil em dizer isso", Harry respondeu com a maior firmeza que conseguiu, percebendo o movimento com o canto do olho. "Mas, na verdade, eu não tinha ideia de que minha pequena visita casual poderia ter lhe proporcionado tanto prazer." Ele deu outro passo para mais perto da porta, mas Brüder Schliemann cruzou a sala sem demora e parou na frente dele. Sua atitude foi inflexível. Uma expressão sombria e pavorosa surgiu em seu rosto. "Mas não foi por acaso que você veio, Brüder Harris?" disse ele para que todos pudessem ouvir. "Certamente não entendemos mal a sua presença aqui." Ele ergueu as sobrancelhas pretas. Não, o inglês apressou-se em responder. Estou muito feliz por estar aqui. Eu disse como fiquei satisfeito por estar entre vocês. Não me entendam mal, eu imploro." Sua voz vacilou um pouco e ele teve dificuldade de encontrar as palavras. Além disso, era cada vez mais complicado entender as palavras deles. "É claro", interpôs Brüder Kalman em seu baixo de ferro. "Não entendamos mal. Você voltou com o espírito de devoção verdadeira e altruísta. Oferece-se livremente e todos nós admiramos isso. É a sua disposição e nobreza que conquistou tão completamente a nossa veneração e respeito." Um leve murmúrio de aplausos percorreu a sala. "O que todos nós apreciamos, o que o nosso mestre vai apreciar particularmente, é o valor de seu espontâneo e voluntário." Ele usou uma palavra que Harris não entendeu. Ele disse Opfer. O perplexo inglês procurou em seu cérebro a tradução e procurou em vão. Por sua vida, ele não conseguia se lembrar do que significava. Mas a palavra, apesar de sua incapacidade de traduzi-la, tocou sua alma com gelo. Era pior, muito pior do que qualquer coisa que ele havia imaginado.
Ele se sentia como uma criatura perdida e indefesa, e todo o poder de lutar sumiu dele a partir daquele momento. É magnífico que se dispõe a ser acrescentou Schliemann, aproximando-se furtivamente dele, com um olhar malicioso e terrível no rosto. Ele fez uso da mesma palavra, Opfer. Deus, o que tudo isso poderia significar? Oferecer-se? Verdadeiro espírito de devoção? Voluntário? Altruísta? Magnífico? Opfer, Opfer, Opfer. O que, em nome do céu, significava aquela palavra estranha e misteriosa que depositou tanto terror em seu coração? Ele fez um grande esforço para manter a presença de espírito e controlar os nervos. Virando-se, viu que o rosto de Kaufmann estava branco como morto. Kaufmann ele entendeu muito bem. Kaufmann significava homem de giz. Ele sabia disso, mas o que Opfer significava? Essa era a verdadeira chave para a situação. As palavras fluíram por sua mente desordenada em um fluxo interminável. Palavras raras e incomuns que ele talvez tivesse ouvido apenas uma vez na vida, enquanto Opfer, uma palavra de uso comum, lhe escapou inteiramente. Que zombaria inacreditável era tudo aquilo. Então Kaufmann, pálido como a morte, mas com o rosto duro como ferro, disse algumas palavras baixas que ele não entendeu. E os irmãos que estavam perto das paredes imediatamente apagaram as lâmpadas, e a sala ficou escura. À meia luz, ele mal conseguia discernir seus rostos e movimentos. Está na hora. Ele ouviu a voz implacável de Kaufmann continuar logo atrás dele. A meia-noite se aproxima. Vamos nos preparar. Ele vem, ele vem. Brüder Asmodelius vem. Sua voz se elevou para um canto. E o som desse nome, por alguma razão extraordinária, era terrível, completamente terrível. E Harris tremeu da cabeça aos pés ao ouvi-lo. Sua pronúncia encheu o ar como um trovão suave, e o silêncio tomou conta de toda a sala. Forças elevaram-se ao seu redor, transformando o normal em horrendo, e o espírito do medo absoluto percorreu todo o seu ser, levando Harris à beira do colapso. Asmodelius! O nome era asqueroso, pois ele finalmente entendeu a quem se referia e o significado que havia entre suas grandes sílabas. No mesmo instante também ele de repente compreendeu o significado daquela palavra esquecida, o significado da palavra Opfer. Brilhou em sua alma como uma mensagem de morte. Ele pensou em fazer um esforço feroz para alcançar a porta, mas a fraqueza de seus joelhos trêmulos e a fileira de figuras negras que se estendia entre eles o dissuadiram imediatamente. Ele teria gritado por socorro, mas lembrando-se do vazio do grande edifício e da solidão da situação, entendeu que nenhuma ajuda poderia vir assim e manteve os lábios fechados. Ele ficou parado e não fez nada, mas ele sabia agora o que estava por vir. 2 dos irmãos se aproximaram e o pegaram delicadamente pelo braço. Brüder Asmodelius o aceita, sussurraram. Você está pronto? Então ele encontrou sua língua e tentou falar. Mas o que eu tenho a ver com esse Brüder Asmo? Gaguejou ele com uma corrida desesperada de palavras, aglomerando-se em vão por trás da língua hesitante. O nome se recusou a passar por seus lábios. Ele não conseguia pronunciar como eles faziam. Ele não conseguia pronunciar nada. A sensação de impotência então entrou em um estágio agudo, pois essa incapacidade de pronunciar o nome gerou uma nova sensação de horrível confusão em sua mente, e ele ficou extraordinariamente agitado. Vim aqui para uma visita amigável, ele tentou dizer com grande esforço, mas, para seu intenso desespero, ouviu sua voz afirmar algo bem diferente, na verdade fazendo uso da mesma palavra que os outros. Eu vim aqui como um Opfer por minha própria vontade. Ele ouviu sua voz expressar. E estou pronto. Ele estava perdido além de qualquer esperança agora. Não apenas sua mente, mas os músculos de seu corpo se descontrolaram. Ele sentiu que estava pairando nos confins de um mundo fantasma ou demoníaco, um mundo no qual o nome dito por eles era o nome do mestre.
a palavra do poder supremo. O que se seguiu ele ouviu e viu como um pesadelo. A meia luz que cobre toda a verdade. Vamos nos preparar para adorar e reverenciar, cantou Schliemann, que o havia precedido até o fim da sala. Na névoa que protege nossos rostos diante do trono negro, vamos preparar a vítima que se oferece, ecoou Kaufmann em seu grande baixo. Eles ergueram os rostos, ouvindo com expectativa, enquanto um som estrondoso, como a passagem de projéteis poderosos, enchia o ar, muito, muito longe, muito maravilhoso, muito ameaçador. As paredes da sala tremeram. Ele vem até nós! Ele vem até nós! Ele vem até nós! Cantaram os irmãos em um coro. O som do rugido morreu e uma atmosfera de frio e silêncio se estabeleceu sobre tudo. Então Kaufmann, sombrio e extremamente severo, virou-se sob a luz frágil e encarou os outros. Asmodeus, nosso Hauptbruder está entre nós, gritou ele com uma voz que, mesmo enquanto vibrava, ainda era uma voz de ferro. Asmodeus está entre nós, preparem-se! Seguiu-se uma pausa onde ninguém se mexeu ou falou. Um irmão alto se aproximou do inglês, mas Kaufmann ergueu a mão. Deixe que os olhos permaneçam descobertos, disse ele, pela honra de se entregar tão livremente. E para seu horror, Harris percebeu pela primeira vez que suas mãos já estavam presas ao lado do corpo. O irmão recuou em silêncio, e na pausa que se seguiu, todas as figuras ao redor dele caíram de joelhos, deixando-o de pé, e enquanto caíam em vozes abafadas, com uma mistura de reverência e admiração, pronunciavam baixinho, odiosamente, pavorosamente, o nome do ser que eles esperavam que aparecesse a qualquer momento. Então, no final da sala, onde ele teve a impressão de que as janelas haviam desaparecido, pois ele viu as estrelas, ergueu-se contra o céu noturno o contorno grande e medonho de um homem. Uma espécie de esplendor cinzento o circundava, de forma que se assemelhava a uma estátua envolta em aço, imensa, imponente, horrível em sua magnificência distante. Enquanto, ao mesmo tempo, o rosto era tão espiritualmente poderoso, embora orgulhoso, tão austeramente triste, que Harry sentiu, enquanto olhava, que a imagem era mais do que seus olhos poderiam aguentar, e que, em qualquer momento, o seu poder de visão o falharia completamente, e ele afundaria no nada. Tão remoto e inacessível fixava-se essa figura que era impossível avaliar qualquer noção quanto ao seu tamanho, mas ao mesmo tempo estava de alguma maneira tão perto que, quando a radiância cinzenta de seu rosto, poderosamente quebrado, augusto e triste, bateu em sua alma, pulsando como uma estrela negra com os poderes do mal espiritual, ele sentiu quase como se olhasse para um rosto não mais distante dele no espaço do que o rosto de qualquer um dos irmãos ao seu lado. E então a sala foi preenchida pelos sons trêmulos das vozes decadentes daqueles que, Harris entendeu muito bem, o haviam precedido em uma longa série de sacrifícios com o passar dos anos. Veio primeiro um nítido grito agudo, como de um homem em seu tormento final, engasgando-se para puxar o fôlego e ainda assim, com sua última expiração, exalando o nome da adoração, do ser das trevas que se alegrava em ouvi-lo. Os gritos dos estrangulados, o curto, veloz suspiro dos sufocados e o gorgolejo abafado daqueles cuja garganta foi apertada. Tudo isso e mais ecoava de um lado para o outro entre as paredes, as mesmas paredes nas quais ele agora era prisioneiro, uma vítima sacrificial. As súplicas também não só dos corpos quebrados, mas muito pior, das almas quebradas e espancadas. E enquanto o coro medonho subia e descia, vieram também os rostos das criaturas perdidas e infelizes a quem pertenciam. E, contra aquela cortina de luz cinza pálida, ele viu passar, flutuando no ar, uma série de semblantes humanos brancos e miseráveis, que pareciam acenar e falar com Harris, como se ele já fosse um deles. Lentamente também, conforme as vozes aumentavam e a pálida tripulação passava,
Aquela forma cinza grotesca desceu do céu e se aproximou da sala com os adoradores e seu prisioneiro. Mãos se ergueram e afundaram em torno de Harris na escuridão, e ele sentiu que o envolviam em outras roupas além da sua. Uma argola de gelo parecia correr em volta de sua cabeça, enquanto ao redor da cintura, dos braços amarrados, ele percebeu um cinto bem apertado. Por fim, em torno de sua garganta, passou um toque suave e sedoso que ele compreendeu com mais clareza do que se estivesse em plena luz, e com um espelho diante de seu rosto era a corda do sacrifício e da morte. Nesse momento, os irmãos ainda ajoelhados recomeçaram seu canto melancólico, mas apaixonado. E ao fazê-lo, uma coisa estranha aconteceu. Pois, ao que tudo indicava, sem se mover ou alterar sua posição, a enorme figura parecia, de uma só vez e de repente, estar dentro da sala, quase ao lado de Harris, e preencher o espaço ao seu redor e excluir todo o resto. Ele estava agora além de todos os sentimentos comuns de medo, apenas uma sensação insípida de morte. A morte da alma tumultuava seu coração. Seus pensamentos não buscavam uma saída. O fim estava próximo e ele sabia disso. As vozes cantando seu tom terrível ergueram-se em torno dele em uma onda. Nós veneramos, nós adoramos, nós oferecemos. Os sons encheram seus ouvidos e martelaram, quase sem sentido, em seu cérebro. Então o majestoso rosto cinza voltou-se lentamente para baixo, para ele, e sua alma foi em sua direção e pareceu ficar absorvida no mar daqueles olhos angustiados. No mesmo instante, uma dúzia de mãos o forçou a se ajoelhar, e no ar à sua frente ele viu o braço de Kalkman erguido e sentiu a pressão em sua garganta aumentar. Foi nesse momento terrível, quando ele havia desistido de todas as esperanças, e a ajuda de deuses ou homens parecia além de qualquer probabilidade, que uma coisa estranha aconteceu. Pois, diante de sua visão enevoada e aterrorizada, deslizou, como em um sonho de luz, ainda que sem motivo ou razão aparente, completamente espontâneo e inexplicado, o rosto daquele outro homem na mesa de janta da pousada da ferrovia. E a visão, mesmo mentalmente, daquele rosto inglês forte, saudável e vigoroso, inspirou-o com uma nova coragem. Foi apenas um lampejo de visão esmaecida antes que ele afundasse em uma morte escura e assustadora, mas de alguma forma inexplicável, a visão daquele rosto despertou nele uma esperança invencível e a certeza da libertação. Era um rosto de poder, um rosto, Harris agora percebia, de bondade simples, tal como poderia ter sido visto por homens da antiguidade nas praias da Galiléia. Um rosto pelos céus que poderia conquistar até os demônios do espaço sideral. E em seu desespero e abandono ele o invocou, e invocou sem nenhuma nota incerta. Ele encontrou sua voz neste momento opressor para algum propósito. Embora as palavras que ele realmente usou, e se foram em alemão ou inglês, ele nunca conseguiu se lembrar. Seu efeito, no entanto, foi instantâneo. Os irmãos entenderam, e aquela figura cinzenta do mal entendeu. Por um segundo, a confusão foi extraordinária. Ouviu-se um grande som de algo estilhaçado. A terra parecia tremer, mas tudo o que Harris lembrou depois foi que as vozes se ergueram ao seu redor no clamor de um pânico intenso. Um homem de poder está entre nós, um homem de Deus. O vasto som se repetiu, uma corrida pelo espaço como enormes projéteis, e ele caiu no chão da sala, inconsciente. A cena inteira havia desaparecido. Desapareceu como fumaça sobre o telhado de um chalé quando o vento sopra. E ao seu lado sentou-se uma figura esguia, não alemã, a figura do estranho na estalagem, o homem que tinha olhos muito fascinantes. Quando Harris voltou a si, ele sentiu frio. Estava deitado sob o céu aberto e o ar fresco do campo e da floresta soprava em seu rosto. Ele se sentou e olhou em volta. A memória da última cena ainda se mantinha horrivelmente fixa em seu cérebro, mas nenhum vestígio permanecia. Nenhuma parede ou teto o cercava. Ele não estava mais em uma sala, não havia lâmpadas baixas, nenhuma fumaça de charuto, nenhuma das formas negras de devotos sinistros, nenhuma grandiosa figura cinza pairando além das janelas. O espaço aberto estava ao seu redor.
e ele deitava-se em uma pilha de tijolos e argamassa, suas roupas encharcadas de orvalho e as estrelas gentis brilhando intensamente no alto. Ele estava deitado, machucado e abalado, entre os escombros amontoados de um edifício em ruínas. Ele se levantou e olhou em volta. Lá, na distância cheia de sombras, estava a floresta e aqui, bem perto, o contorno dos edifícios da aldeia. Mas, sob seus pés, sem sombra de dúvida, não havia nada além dos montes de pedras quebradas indicando uma construção há muito tempo reduzida a pó. Então ele viu que as pedras estavam enegrecidas e que grandes vigas de madeira, meio queimadas, meio apodrecidas, faziam linhas pelos escombros. Ele estava então entre as ruínas de um edifício queimado e devastado, as ervas daninhas e urtigas provando que estavam assim por muitos anos. A lua já havia se posto atrás da floresta em volta, mas as estrelas que brilharam nos céus lançaram luz suficiente para ele se certificar do que via. Harris, o comerciante de seda, ficou parado entre essas pedras quebradas e queimadas e estremeceu. Então, de repente, percebeu que da escuridão uma figura havia surgido e se colocava ao lado dele. Olhando para o homem, ele pensou ter reconhecido o rosto do estranho na pousada da ferrovia. — Você é real? — perguntou ele em uma voz que mal reconheceu como sua. — Mais do que real, sou um amigo — respondeu o estranho. — Eu lhe segui da pousada até aqui. Harris o encarou por vários minutos sem acrescentar nada. Seus dentes batiam. O menor som o fazia estremecer, mas as palavras simples em sua língua e o tom em que foram pronunciadas o confortaram de uma maneira inexplicável. — Você também é inglês, graças a Deus, disse ele sem pensar. — Esses diabos alemães... Ele parou e colocou a mão nos olhos. — Mas o que aconteceu com todos eles? E a sala e... A mão viajou até a sua garganta e se moveu agitada em volta do seu pescoço. Ele deu um longo suspiro de alívio. — Eu sonhei tudo, tudo? Ele disse distraído. Ele encarava o vazio em volta e o estranho avançou e segurou seu braço. — Venha! Ele disse baixinho, mas com um traço de comando na voz. — Nós iremos embora daqui. A estrada ou mesmo a floresta será mais do seu gosto, pois estamos agora em um dos lugares mais assombrados e terrivelmente assombrados de todo o mundo. O homem guiou os passos trôpegos de seu companheiro sobre a alvenaria quebrada até chegarem à trilha. As urtigas ardiam em suas mãos e Harris tateava como um homem em um sonho. Ao passar pela grade de ferro retorcida, eles alcançaram o caminho e dali seguiram para a estrada, que brilhava branca na noite. A uma distância segura das ruínas, Harris se recompôs e olhou para trás. — Mas como isso é possível? Ele exclamou, sua voz ainda trêmula. — Como pode ser possível? Quando entrei aqui, vi o prédio ao luar. Eles abriram a porta, eu vi as figuras e ouvi as vozes e toquei, sim, toquei suas mãos e vi seus malditos rostos sombrios. Vi-os muito mais claramente do que vejo você agora. Ele estava profundamente perplexo. O encanto ainda estava em seus olhos com um grau de realidade mais forte do que a realidade da vida normal. Eu estava tão completamente iludido? Então, de repente, as palavras do estranho que ele apenas ouviu ou compreendeu pela metade voltaram à sua mente. — Assombrado? Ele perguntou, olhando fixamente para o homem. — Assombrado? Ele perguntou, olhando fixamente para o homem. — Assombrado, você disse? Ele parou na estrada e olhou para a escuridão, onde o prédio da velha escola apareceu, pela primeira vez para ele, mas o estranho o apressou. — Conversaremos com segurança mais adiante, disse ele. Eu o segui desde a estalagem quando percebi onde você tinha ido. Quando o encontrei, eram 11 horas. 11 horas? Disse Harris, lembrando-se com um estremecimento. Eu o vi cair. Fiquei junto de você sem interferir até recuperar a consciência e agora estou aqui para guiá-lo em segurança de volta à pousada. Eu quebrei o feitiço, o encanto. Devo muito a você, senhor... Irrompeu Harris novamente, começando a compreender algo sobre a bondade do estranho. Mas não entendo nada, estou perplexo e atordoado.
Seus dentes ainda batiam e as ondas de violento tremor passavam por ele da cabeça aos pés. Ele se deu conta que se agarrava ao braço do outro. Dessa forma, eles ultrapassaram a aldeia deserta e decrépita e ganharam a estrada que conduzia à hospedagem através da floresta. O prédio da escola está em ruínas há muito tempo, disse o homem ao seu lado. Foi incendiado por ordem dos anciãos da comunidade, pelo menos há uns 10 anos atrás. A aldeia está desabitada desde então, mas os simulacros de certos eventos terríveis que aconteceram sob aquele teto no passado ainda continuam. E as cascas dos principais participantes ainda praticam naquele local os atos medonhos que levaram à sua destruição final e ao abandono de todo o assentamento. Eles eram adoradores do diabo. Harris ouvia com a testa cheia de gotas de suor que vinham uma atrás da outra, mesmo com seu ritmo vagaroso durante a noite fria. Embora tivesse visto esse homem apenas uma vez na vida e nunca houvessem trocado uma palavra sequer, ele sentiu um grau de confiança e uma sutil sensação de segurança e bem-estar em sua presença que foram as mais curadoras influências que poderia ter desejado após a experiência pela qual passou. Apesar de tudo isso, ele ainda sentia como se caminhasse em um sonho, e embora ouvisse cada palavra que saía dos lábios de seu companheiro, foi apenas no dia seguinte que o significado de tudo o que lhe foi dito ficou claro para ele. A presença desse silencioso estranho, o homem com os olhos fascinantes que sentia agora, mais do que via, aplicou um anódino calmante em seu espírito despedaçado que o curou por completo. E essa influência curativa, destilada da figura escura ao seu lado, satisfez sua primeira necessidade imperativa, de modo que ele quase não se deu conta de como era estranho e oportuno que o homem estivesse ali. De alguma forma, nunca lhe ocorreu perguntar seu nome, ou se surpreender com o fato de um turista na hospedagem se preocupar tanto com o outro. Harris apenas caminhava ao seu lado, ouvindo suas palavras calmas e permitindo-se desfrutar da experiência maravilhosa após sua recente provação, de ter sido ajudado, fortalecido, abençoado. Apenas uma vez, lembrando-se vagamente de algo que leu anos atrás, ele se virou para o homem ao seu lado, depois de algumas palavras mais notáveis que o normal, e ouviu a si mesmo, quase involuntariamente ao que parecia, perguntando: "Então você é um Rosa Cruz, senhor? Talvez?" Mas o estranho ignorou as palavras, ou possivelmente não as ouviu, pois continuou a falar como se não notasse qualquer interrupção, e Harris percebeu que outra imagem um tanto incomum tomou posse de sua mente, enquanto caminhavam ali, lado a lado, pelas fronteiras frescas da floresta. Ele percebeu sua imaginação de repente carregada com a memória da infância de Jacó, lutando com um anjo. Lutando a noite toda com um ser superior cuja força finalmente se tornou sua própria. Foi a sua conversa abrupta com o padre durante o jantar que me colocou na pista dessa ocorrência notável. Ele ouviu a voz calma do homem ao seu lado na escuridão. E eu soube por ele, depois que você se foi, sobre a história da adoração ao diabo que se estabeleceu secretamente no coração desta pequena comunidade simples e devota. Adoração do diabo? Aqui? Harris gaguejou horrorizado. Sim, aqui. Conduzida secretamente por anos por um grupo de irmãos antes que desaparecimentos inexplicáveis na vizinhança levassem à sua descoberta. Pois onde eles poderiam ter encontrado um lugar mais seguro em todo o mundo para seu tráfico horrível e poderes pervertidos do que aqui, nos mesmos recintos, sob a proteção da santidade e da vida devota? Horrível, horrível, sussurrou o comerciante de seda. E quando eu lhe contar as palavras que eles usaram comigo... Eu sei de tudo, o estranho disse tranquilamente. Eu vi e ouvi tudo. Meu plano primeiro era esperar até o fim e depois tomar medidas para a destruição deles. Mas no interesse de sua segurança pessoal... Ele falou com a maior gravidade e convicção. No interesse da segurança de sua alma, tornei minha presença conhecida no momento necessário e antes que a conclusão fosse alcançada. Minha segurança? O perigo então era real. Eles estavam vivos e... As palavras falharam. Ele parou na estrada e se virou para seu companheiro, mal conseguia distinguir o brilho de seus olhos na escuridão.
Foi uma reunião dos remanescentes de homens violentos, espiritualmente desenvolvidos, mas homens maus, buscando após a morte do corpo, prolongar sua existência vil e não natural. E se eles tivessem cumprido seu objetivo, você, por sua vez, com a morte de seu corpo, teria passado ao poder deles e ajudado a aumentar seus propósitos medonhos. Harris não respondeu. Ele se esforçava para concentrar sua mente nas coisas doces e comuns da vida. Ele até pensou na seda, no St. Paul's Churchyard e nos rostos de seus sócios. Pois você veio preparado para ser pego. Ele ouviu a voz do outro como alguém falando com ele à distância. Seu humor profundamente introspectivo já havia reconstituído o passado com tanta vivacidade e intensidade que você se colocou em contato com quaisquer forças daqueles dias que por acaso ainda permaneciam ali, e elas o envolveram sem resistência. Harris apertou ainda mais o braço do estranho ao ouvir. No momento ele tinha espaço para apenas uma emoção. Não lhe parecia extraordinário que aquele estranho tivesse um conhecimento tão íntimo de sua mente. São, infelizmente, na maioria das vezes, as emoções malignas que são capazes de deixar suas fotografias sobre as cenas e objetos em volta. Acrescentou o outro. E quem já ouviu falar de um lugar assombrado por uma nobre ação, ou de belos e adoráveis fantasmas revisitando os vislumbres da lua? É lamentável, mas só as paixões perversas dos corações dos homens parecem fortes o suficiente para deixar imagens que persistem. As boas são sempre mornas. O estranho suspirou enquanto falava, mas Harris, exausto e abalado até as profundezas de sua alma, andava ao seu lado, apenas ouvindo pela metade. Ele ainda se movia como em um sonho. Foi maravilhosa para ele esta caminhada para a hospedagem sob as estrelas nas primeiras horas da manhã de outubro. A floresta pacífica ao redor deles, a névoa subindo aqui e ali em pequenas clareiras, e o som da água de uma centena de pequenos riachos invisíveis preenchendo as pausas da palestra. No futuro, ele sempre olharia para trás e veria suas palavras como algo mágico e impossível, algo que parecia muito bonito, muito curiosamente lindo, para ter sido completamente verdade. E embora no momento ele ouvia e entendia apenas um quarto do que o estranho dizia, tudo voltaria a ele depois e permaneceria em seu peito até o fim de seus dias. Sempre com uma curiosa, espectral sensação de irrealidade, como se ele tivesse tido um sonho maravilhoso, do qual só conseguia se lembrar em porções suaves e delicadas. Mas o horror da experiência anterior foi dissipado efetivamente. E quando chegaram à estalagem da ferrovia, por volta das 3 da manhã, Harris apertou a mão do estranho com gratidão, efusivamente, encontrando o olhar daqueles olhos fascinados com todo o coração, e subiu para seu quarto pensando de uma forma nebulosa e onírica nas palavras com as quais o estranho encerrou a conversa quando eles deixaram os confins da floresta. E se o pensamento e a emoção podem persistir desta forma por tanto tempo depois que o cérebro que os enviou se desintegrou em pó, pense como é importante controlar o nascimento dessas emoções no coração e protegê-los com o maior domínio possível. Mas Harris, o comerciante de seda, dormiu melhor do que se poderia esperar, com uma profundidade que o carregou até o meio do dia. E quando desceu e soube que o estranho já havia partido, percebeu com grande pesar que nunca havia perguntado seu nome. Sim, ele assinou no livro de visitantes, disse a garota em resposta à sua pergunta. E ele virou as páginas borradas e encontrou lá a última entrada, em uma caligrafia muito delicada e individual. John Silence, Londres. Fim. Segue-se aqui algumas notas referentes a termos em alemão durante o texto e passagens bíblicas. Sauerkraut, chucrute. Mittagessen, almoço. Speisesalat, refeitório. Waschkammer, lavatório. Referência ao Apocalipse da Bíblia cristã. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Na frase em específico tem o sentido de que as lembranças ressurgiram na mente de Harris, como o mar fez ressurgir seus mortos para serem julgados.
Apesar disso, a ideia de fazer ressurgir os mortos ou entregar os mortos tem muito a ver com a ideia geral deste conto e pode não ter sido uma expressão usada por acaso. Brüder, irmãos. Die Galgen, a forca. Gasthaus, pousada. Heimweh, saudade de casa. Unsinn, absurdo. Pfenniges, moeda alemã. Grüß, cumprimento usado no sul da Alemanha, algo semelhante a bom dia ou, mais literalmente, Deus lhe abençoe. Gasthof der Brüdergemeinde, estalagem de irmãos. Brüderstube, sala dos irmãos. Zweite Geige, segundo violino. Ah, wieso denn? Oh, como assim então? Es ist doch selbstverständlich. É evidente. Es ist wirklich merkwürdig. É muito curioso. Schlafzimmer, quarto. Amati, tipo de violino feito pela família Amati de Cremona, na Itália. Tausendmal, 1000 vezes. Pumpernickel, tipo de pão escuro feito de centeio. Asmodeus, príncipe dos demônios segundo a etimologia judaica. Opfer, sacrifício. Hauptbrüder, irmão superior. Rosa Cruz. Rosa Cruz é um movimento de reforma que apareceu no século XVII dentro do protestantismo alemão. Rosa Cruzes se denominavam herdeiros da alquimia medieval, gnosticismo, ocultismo, hermetismo, cabala e neoplatonismo. Passagem de Gênesis. Depois de lutar a noite toda com um anjo, Jacó pede que o anjo o abençoe e o anjo diz: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. É interessante notar que Blackwood faz referência no começo desse conto a Apocalipse e termina com Gênesis, em dois pontos opostos da Bíblia, primeiro o fim e depois o início.